Quando Baki subjugou o clube da luta, ele encontrou Hiral no meio deles, um lutador de boxe, e o mesmo contou sobre Tommy Carson, um lutador de boxe que estava no Japão. E provavelmente aquele gringo era o melhor boxeador de todo o país. Em seguida, o filho da criatura mais forte exigiu ser levado até o boxeador. Quando eles chegavam no ginásio onde Tommy treinava, Baki era apresentado para o treinador. Ele era observado e em seguida reconhecido. O treinador dizia: então os boatos eram verdadeiros. Baki, o próprio Júlio César Chaves de Tóquio. Pelo menos é o que dizem por aí. Hiral escutava impressionado e dizia que queria ver o treino de Tommy Carson. O treinador dizia que isso não iria acontecer. Tommy supostamente foi abatido em um único instante por alguém. Provavelmente foi Yuri quem fez isso. Ele não sabia, galera, que Tommy havia se envolvido com o submundo do Japão e colidido com Kaoru Hanayama, o Yakuza mais forte de todos. Mas o treinador dizia: em compensação, o próprio Yuri estava presente no ginásio. Eles entravam e o boxeador se preparava para o seu treino dentro do ringue. A cena cortava para uma mansão onde duas funcionárias limpavam o lugar, e a funcionária recém-contratada perguntava: então, senpai, como é a esposa dele? A funcionária mais velha dizia não saber muita coisa no momento, mas todos diziam que a patroa do lugar ficou conhecida por ser a última pessoa do século XX a se casar com um bilionário, herdando todo o dinheiro do marido, mas sua vida pessoal ainda era um segredo completo. Diziam por aí que ela teve um filho ilegítimo com uma criatura, mas Emi Yakizawa ainda era um mistério. A cena ia para a parte de fora da mansão e era dito por alguém no telefone: Kaoru Hanayama? Ele é um Yakuza? Que interessante! Mas é sério, ele só tem 15 anos? Ele é apenas um garoto, mas pode ser uma excelente combinação para o Baki, já que ele tem 13 anos e é considerado um lutador do rank A. Mas como é, o Hanayama tem a mesma força do Baki quando está contido? Interessante, então ele é como uma mola. Quando ele está normal, ele é de um jeito, mas quando ele é apertado, ele mostra sua verdadeira pressão. Eu estou interessada, eu gostei desse garoto. Sua habilidade soa perfeita para mim. Então combine esse cara com o Baki. Ela jogava o telefone para o seu mordomo e dizia: uma mãe que faz de tudo para fazer seu filho lutar contra um Yakuza. O mundo seria um lugar muito melhor se todas as mães fossem assim, comprometidas com o desenvolvimento do filho. A cena voltava para o ginásio onde Baki estava e lá Yuri se aquecia. Ele pegava 3 cordas grossas, colocava elas juntas e começava a pular corda. Até Baki se impressionava e ele continuava como se não fosse nada, sem errar. O som começava a ficar cada vez mais alto, ecoando pelo ginásio, e o tempo passava. Nessa hora, Hiral dizia: já faz 10 minutos que ele está assim. Até que de repente Yuri parava, sem um pingo de suor. Baki observava aquele condicionamento incrível e diziam que o campeão tinha um novo parceiro de treino. E dentro do ringue um lutador aguardava. O treinador dizia: esse é Dinoy, um lutador assustador no meio do Muay Thai. Ele é um campeão da sua modalidade, ele é tailandês e irá enfrentar Yuri num sparring hoje. Ambos se encaravam e Dinoy começava a golpear o corner. O ringue tremia com os impactos e o treinador se mostrava preocupado. Yuri era um boxeador considerado leve, consequentemente sua potência não era algo impressionante. Enfrentar aquele lutador de Muay Thai poderia ser muito perigoso. O treinador de Dinoy dizia que iria ficar tudo bem, ele só precisava usar seus joelhos e a técnica de Abara do lutador de Muay Thai seria subjugada. E o treinador continuava dizendo: em termos de força, ele é comparado com um campeão peso pesado. Então Yuri, vá com tudo. Soavam o gongo e o campeão de boxe caminhava tranquilamente. Ele entrava em guarda e o lutador de Muay Thai fazia posição, mas ele ficava parado. Quando Yuri chegava perto, o lutador de Muay Thai chutava. O boxeador saía do golpe e de repente Dinoy estava sendo acertado. Ele caía no chão com um único golpe e a cena cortava para Kuriwagawa. Ele entregava um cheque em branco e dizia: Hanayama, escreva o valor que você quiser, por favor. Eu estou aqui como representante do grupo Akizawa.
Hanayama se irritava nessa hora, apertava o copo de uísque que ele bebia e em seguida dizia: "Eu não preciso de dinheiro, estou em ótimas condições." Ele colocava o copo na mesa, as pessoas do bar ficavam olhando preocupadas e Kuriwagawa dizia: "Hanayama, tem pessoas que gostariam de lutar contra você." O Yakuza olhava irritado com aquela tentativa de ser comprado e Kuriwagawa continuava: "Você se comporta de um modo que eu particularmente não entendo. Você age como se fosse uma criança, Hanayama." Nessa hora, galera, uma sombra aparecia e dizia: "Senhor Kuriwagawa, é melhor você tomar cuidado e calar a sua boca." Era Kizaki com um punhal apontado para o visitante, e ele continuava dizendo: "O chefe da segunda geração é alguém muito orgulhoso, então pelo nosso bem, esqueça esse assunto imediatamente." Nessa hora, Kuriwagawa colocava um dedo num copo e o derrubava. A atenção de Kizaki era desviada, e ao se dar conta, Kuriwagawa estava com um garfo no seu pescoço. E calmamente ele dizia: "Eu entendo a sua raiva, Hanayama, mas saiba que eu não cheguei até aqui porque você age como uma criança." O Yakuza o encarava e Kuriwagawa continuava: "Você não é um garotinho comum de 15 anos, e nem o Baki. Muitos jovens queriam frequentar cursos, ir para a faculdade, estudar bastante e finalmente alcançar seus objetivos profissionais. Só que existe um garoto que é parecido com você, porém ele faz algumas coisas diferentes. Ele está constantemente passando por provações, porque desde o seu nascimento ele foi destinado para ser o mais forte. Ele continua treinando e treinando, frequentando os melhores ambientes, passando pela mão dos melhores treinadores, recebendo o treinamento da melhor qualidade e se colocando em situações atípicas. Nessa hora nos era mostrado Yujiro Hama colocando o jovem Baki para enfrentar um cão de guarda, e o Sr. Kuriwagawa continuava contando: "Vocês podem ser chamados de jovens, mas isso é besteira, todo mundo sabe disso. Baki mesmo, esses dias, numa briga de rua, enfrentou 100 delinquentes do ensino médio e nocauteou 37. Nessa hora, galera, Hanayama levantava do nada e saía andando. Ele nem queria escutar o resto. Kuriwagawa o chamava e dizia: "Por mais que alguém seja forte, uma criança ainda é uma criança. Mas se você quer manter esse título de mais forte, você precisa encontrar o Hama para merecer esse título." Nessa hora, galera, Hanayama parava. O Sr. Kuriwagawa dizia: "Ah, então você ficou surpreso ao escutar o nome Hama, mas eu já esperava por isso. Afinal, tal nome é conhecido entre aqueles que confiam e ostentam uma força fora do comum. Yujiro Hama é o nome da criatura. Você já ouviu falar dele, correto? Saiba que ele é o pai de Baki." Hanayama olhava impressionado e a cena voltava para o combate de Yuri contra Jinoi. Tudo que o lutador de Muay Thai jogava era desviado, até que ele jogava um chute alto, mas na mesma hora tomava um contragolpe no queixo. Em seguida, 3 golpes chegavam num único instante e Jinoi ia pras cordas. Enquanto o treinador tentava passar instruções para ele, Yuri mostrava que ele não daria tempo algum. Ele se aproximava, mas era recebido com uma cotovelada do lutador de Muay Thai. Yuri bloqueava, mas sua luva era rasgada. Em seguida, ele era clinchado e inúmeras joelhadas começavam a chegar. Porém, de repente, um gancho era jogado em Jinoi, seus dentes quebravam e em seguida ele tomava golpes na curta distância. Baki se impressionava e pensava: "Eu não consegui ver o soco dele." Yuri jogava um golpe no queixo e saía andando. O corpo de Jinoi cedia e ele caía de cara no chão. O treinador da academia dizia: "Esse é Yuri Chakovsky, o mongol russo. Até alguém que o critica reconhecerá o seu poder. Ele domina a categoria dos meio-médios. Ele disse que seu objetivo é dominar 6 categorias de uma única vez. Em outras palavras, ele não irá se contentar em apenas ser o rei de uma categoria, ele quer 6. Nessa hora, galera, o sorriso de Baki saía e ele dizia: "Yuri, lute comigo aqui e agora. Você não está satisfeito com esse seu parceiro de treino, correto?"
Nessa hora, galera, todo mundo ignorava o Baki, afinal era só uma criança falando, e o filho de Yujiro ia até um saco de pancadas. Se ele seria julgado pela sua aparência, ele mostraria do que era capaz. Ele chutava o saco de pancada, que explodia no momento da colisão, e todos tinham sua atenção voltada para aquele garoto. O treinador olhava para Yuri e dizia: "Esse garoto está melhor do que você no saco de pancadas, hein, campeão?" Baki dava um soco, o saco de pancadas ia pro teto e quando ele caía, uma sequência chegava. Diziam que o saco de pancada já estava todo danificado com aqueles golpes. E o treinador de Yuri batia palmas para chamar a atenção do garoto. Ele dizia: "Muito bom, você é um jovem forte, mas quer lutar com um profissional." Ele olhava para Yuri e dizia: "Os socos desse moleque são impressionantes, mas um treino agora seria ruim. Estamos sem tempo." Baki batia o pé no chão, chamando o lutador para porrada e o treinador dizia: "Yuri, temos um compromisso hoje. Para de ficar encarando esse moleque, ignora ele, você só está perdendo tempo." Mas Yuri dizia: "Dá um par de luvas para esse garoto." O treinador falava: "Yuri, você é o campeão mundial, não precisa perder tempo com esse moleque." Mas o campeão insistia, ele dizia: "Vladimir, antes de ser um boxeador, eu sou do clã Shigio. Nunca na nossa grande história alguém recusou uma luta antes. Mesmo se lutarmos contra mulheres ou crianças, a gente vai enfrentar." O treinador da academia começava a contar nessa hora. Os Shigyus eram os maiores nômades da história dos mongóis. Eles reinaram por 50 anos, até mesmo o lendário Gengis Khan os temia. O treinador de Yuri tentava convencê-lo desesperadamente a não fazer aquilo, mas ao se darem conta, Baki já estava dentro do ringue com suas luvas. Yuri gostava do que via e o seu treinador continuava insistindo. Yuri jogava um gancho bem fraquinho no estômago do velho e dizia: "Agora podemos lutar, mas se certifique de estar preparado para uma batalha, guerreiro." Baki nessa hora pensava: "Eu vou treinar com um campeão mundial." Nunca pensei que isso iria acontecer. Mas de repente, galera, Yuri se movia e ele jogava um jab. Quando o Baki se dava conta, ele estava sendo acertado. Ele voava para o corner e caía de cabeça no chão. Os alunos da academia notavam que o campeão estava lutando com tudo. Eles entravam para tentar ajudar o Baki e nessa hora Yuri os interrompia: "Fiquem aí mesmo, o garoto está tendo o que quer. Ninguém pode entrar aqui até o guerreiro japonês admitir a sua derrota." Baki começava a se recuperar sangrando e dizia: "Que soco incrível! Então alguém pode golpear dessa forma?" Mas enquanto pensava, galera, Baki já tomava um direto no meio da cara. Ele se fechava e uma sequência chegava. Quando seu estômago era acertado, ele abria a guarda e tomava um gancho. Seu corpo voava pro ar e quando ele iria cair, ele se lembrava do seu pai dizendo num dia chuvoso: "Baki, quando você tomar um soco na cara, você deve se atentar se ele é um boxeador profissional. Porque no mundo das lutas, nenhuma modalidade vai ter socos mais talentosos que o dos boxeadores." O ogro parava de falar, começava a observar a chuva por um tempo, ele olhava com atenção e começava a ver a chuva caindo devagar, como se tudo ficasse em câmera lenta. Ele entrava em guarda e começava a golpear. Em seguida, voltava a dizer: "Quando for golpeado por um boxeador, você deve se mover. Pelo menos se não quiser ficar despedaçado como essa água que está caindo." A cena voltava para o presente, onde Baki recuperava sua consciência e antes de bater de cara no chão, ele pisava e se mantinha em pé. Yuri se preparava na mesma hora e golpeava, mas agora, galera, Baki começava a se mover. O campeão olhava ao garoto e Baki pensava: "Eu preciso me mover, não posso ficar parado na frente desse cara." Ele começava a ir de um lado para o outro até que ele achava uma oportunidade e avançava. Quando ele encurtava, ele travava o pescoço do campeão e começava a golpear várias vezes. Ele chutava para se soltar, girava no ar e voltava a se mover. Afinal, seu pai havia dito que ele precisava se mover para enfrentar um boxeador de qualidade. Os espectadores daquele treino diziam que mal podiam acompanhar a movimentação de Baki. E dentro do ringue, Yuri sorria e dizia: "Muito bom, garoto, eu te dou o título de guerreiro de fato." E nessa hora ele se lembrava de Lobos. Aquele garoto era igual à situação que ele havia vivido no passado.
e nos era mostrado um flashback, Yuri protegendo a sua irmã de uma matilha de lobos. O campeão contava que havia 24 lobos ali. Ele entrava em guarda e pensava: eu preciso ler essas feras, preciso sentir a sede de sangue que está vindo deles. Um lobo avançava e ele começava. O primeiro era acertado, o segundo chegava e era recebido com um cruzado. E enquanto enfrentava aquelas feras, ele pensava: eu posso vencer, eu sei que eu consigo, eu sou mais forte do que essa matilha. E naquele dia, Yuri derrotou 24 lobos enquanto protegia sua irmãzinha. Yuri não teve ferimentos graves e sua irmã ficou ilesa. A cena retornava para o presente enquanto Baki avançava. Mas um swing extremamente rápido de Yuri, galera, chegava nessa hora como resposta. Se aquele garoto era como os lobos se movimentando e chegando um atrás do outro sem parar, Yuri só precisava se portar igual. Seu punho empurrava Baki de cabeça no solo e Yuri saía andando, como se tivesse vencido a luta. Um tempo se passava e de fato, galera, a luta havia acabado. Baki estava desmaiado. Aos poucos ele ia recobrando a consciência, ele via seus colegas tentando reanimá-lo, ele se levantava e Hirao dizia: agora você entende o que eu estava dizendo, Baki? O filho da criatura mais forte olhava de um lado para o outro, procurando pelo seu oponente, ele se levantava e Hirao continuava: Baki, você perdeu para ele. E apesar dele estar bem preocupado com você, Yuri tinha um compromisso e teve que ir embora. Baki ficava chocado e as lágrimas começavam a cair de seus olhos. Os boxeadores que treinavam lá no ginásio diziam: ei, relaxa, você é apenas um estudante que perdeu para um campeão mundial. Não precisa ficar chorando que nem uma garotinha. Baki nessa hora, galera, partia pra cima deles chorando, porque naquele dia ele conheceu a derrota, ele começava a conhecer o mundo e descobrir que tinha muitas pessoas que ele tinha que superar além do seu próprio pai. A cena cortava para Yuri treinando, enquanto era reconhecido pelos fãs na rua. A sua cara estava cheia de hematomas, e por mais que ele havia vencido aquele garoto, foi uma vitória extremamente dura. E assim, galera, mais uma história dos primórdios de Baki vai chegando ao fim. Se puder deixar o like e apoiar o canal, será de grande ajuda pra gente. Caso queira acompanhar meu projeto Jack Hammer, é só me seguir em @GetterZ. E eu não posso me esquecer, galera, que essa semana saiu Kuroki Gensai vs Kano Agito, lá no nosso clube de membros. Tá um preço bem baratinho, então caso queira assistir e acompanhar esses vídeos, é só clicar no botão de Seja Membro aí embaixo. Bom, é isso aí, galera, eu já vou indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!